Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla, está no ar mais um Audispod, podcast mais atípico deste Brasil. Uma salva de palmas! Muito bem! Estamos aqui nos bastidores do Tearteiro, super movimentado. Esse evento maravilhoso que une arte e autismo, que eu estou tendo o prazer de participar pela segunda vez aqui. Foi um evento que me marcou muito, né? Eu, como mãe, tive a oportunidade de conhecer tantas famílias que eu vi transformadas, assim, pela arte, né? Famílias que estão com a meninada é meu jeito de mãe de dizer, né? Mas muitos jovens com 20 e tantos anos, né? Que lá atrás não tinham acesso a tantas informações como a gente tem hoje, do que seria um bom tratamento, né? Todas essas informações sobre autismo, mas que identificaram, assim, várias formas de expressão na arte, um jeito de conseguir treinar as habilidades dos filhos. A gente pode cair na cilada, quando a gente pensa em deficiências, de focar no que os nossos filhos não conseguem. Não faz isso, não consegue aquilo, tem dificuldade de tal coisa. E aí a gente não se permite enxergar o que eles podem conseguir. Quais são os potenciais, as habilidades, né? E focar nisso para que eles desenvolvam. Então eu encontrei aqui famílias que não se deixaram cair nessa cilada, que lá atrás já tentaram desenvolver e conseguiram. E para mim foi muito transformador, sabe? Então eu fico muito feliz de estar aqui mais uma vez participando desse evento. Eu quero agradecer os patrocinadores que, né, possibilitaram que eu estivesse aqui. Então, Direcional, a clínica da Tatiana Serra, uma psicóloga daqui de São Paulo, analista do comportamento, que está aqui também super envolvida nos bastidores. E também agradecer o GIS, Ginásio de Integração Sensorial. Bom, as meninas do GIS, a Renata Tosta, né, tá comigo aí faz muitos anos, que é da minha terrinha, lá de Rio Preto, acompanhou meu filho, o Arthur, acompanha ainda hoje, né, o Arthur chamava lá de brinquedoteca, então é um espaço muito lúdico, muito maravilhoso, vamos espiar um pouquinho também. A missão do GIS é essa: criar um espaço alegre, divertido, prazeroso, onde a criança poderá crescer e se desenvolver com autonomia e independência. Após uma imersão realizada em 2019 nos Estados Unidos, com grandes referências da terapia ocupacional, me senti motivada a trazer um novo espaço de atendimento em formato de ginásio, que é o GIS. Algumas crianças podem apresentar dificuldades em desempenhar suas tarefas diárias, como usar garfo e faca para se alimentar, abotoar uma camisa, calibrar a força necessária para colorir, ficar sentado em uma cadeira na sala de aula, dentre outras que podem passar desapercebidas por falta de orientações ou informações. Essas crianças crescem sem ter um apoio e um suporte para se desenvolver de maneira completa. O GIS conta com a maior e a bem mais equipada sala de integração sensorial de São José do Rio Preto. Equipamentos modernos, terapeutas treinados e capacitados para promover habilidades sensoriais, motoras, socioemocionais em crianças através do brincar. Entender a mente de uma criança neurodivergente pode ser associada a um mundo infinito de possibilidades. Com a metodologia certa, vemos que as dificuldades são oportunidades de aprender mais. GIS, potencializando o futuro do seu filho hoje. E é isso, ao longo do nosso bate-papo também vai passar aqui o QR Code do GIS para vocês conhecerem um pouquinho dessas profissionais tão maravilhosas. E falando de apoio, você que está aí nos assistindo, já deixa seu joinha, se inscreve no canal se você não é inscrito, né? Já compartilha esse conteúdo tão maravilhoso, tá bom? E o tema de hoje, como não poderia deixar de ser, né? Já que estamos no Tearteiro, é sobre arte. E aí, o papel da arte, né, como um canal de inclusão no mercado de trabalho. A arte não é só também para se divertir, para trazer qualidade de vida, né? Porque a gente pensando aí numa vida de terapias, se a gente pensar no desenvolvimento dessas crianças, desses jovens, adolescentes, né? A gente sabe que vai ter muito tempo de intervenção, então a gente tem que pensar em tempo de prazer e de qualidade, né? De tempo de família, em tempo que essas crianças estejam de fato assim se realizando. Mas e aí no mercado de trabalho, será que isso também seria uma opção? Então eu tenho aqui duas convidadas maravilhosas que têm um depoimento, né?
uma delas que trabalha com isso há muito tempo, tem várias mentoradas aí que ela acompanha. E a outra que é uma artista que está aqui expondo também, já esteve várias vezes aqui no Terteira, primeira vez aqui no Altispod. Recebam com muito carinho Grazi Gadia e Jessie Blue. Uma salva de palmas! Obrigada. Sejam muito bem-vindas mais uma vez. Muito obrigada. Prazer estar aqui, Mirella. Muito obrigada também por tu estar no Terteiro pela segunda vez. Tu faz toda a diferença aqui dentro, deixa o nosso evento muito maior. Obrigada à equipe da Unip que está aqui nos apoiando também e os patrocinadores. Sim. E por abrir esse canal para a gente poder falar sobre a arte, né? Isso. Posso... E até dizer para você falar aqui, dessa vez do Terteiro, qual que está sendo o tema, né, tá. dessa vez aqui do evento. Pois é, esse ano a gente resolveu ter um tema. A gente não teve nos outros anos, mas eu achei importante nós termos um tema de fundo. E aí, então, veio a ideia do Via Láctea, né? Tem o TEA no Via Láctea. E é um universo, né, de elementos que a gente pode trabalhar e ficou tudo muito bonito, as cores, o pessoal gostou porque a gente faz pesquisa, né, com os nossos terteiros, a gente pergunta, né, e eles adoraram. E aí teve o desfile inclusivo, que a gente deu uma adaptadinha disso e a gente trabalhou com o conceito do Star Wars. Foi lindo, maravilhoso. E então é isso, assim, esse é o tema para poder ter um pano de fundo e a gente poder trabalhar os cantos e recantos do tearteiro. Muito legal. Grazi, assim, é muita criatividade, assim. Eu amo. É demais. É a alma de artista mesmo, assim. É sempre se reinventando, assim. Sabe que eu acho que era importante, assim, eu falar um pouco de mim. Eu sou publicitária de formação. Publicitária? Mas eu trabalhei também numa empresa de pesquisa do consumidor, que eu trabalhava com psicólogas. Por quê? Porque a gente trabalhava observando o comportamento do consumidor. Fora isso, eu sou artista plástica. Sim. Com essa combinação de... Eu sempre fui arteira, sempre gostei, é da minha personalidade, sempre pintei tudo. Mas, assim, o que eu aprendi na minha vida é que a criatividade tu também pode aprender. Criatividade é treino, assim como tudo. Né? Assim como tocar um violão, tu pode ter o dom. Tem gente que sai tocando um piano sem nunca ter aprendido. Mas tudo tu pode aprender treinando com disciplina e se tu queres, se tu estás motivado. E assim é com a arte, né? E com a criatividade também. Então a minha cabeça, ela é assim, ela funciona o tempo inteiro. Eu tô olhando as coisas, já tô pensando já no ano que vem o que nós vamos fazer. Né, Jessie? Ela não para. Não para, Jessie. Meu Deus, ela é imparável. Eu amo isso dela, que equilibra muito a mim e a nós nesse universo. Todas as ideias dela, a gente sempre vibra. E quando ela vê, meu Deus, com a Via Láctea, meu Deus, é o Star Wars, senhor. E eu desfilei, gente, com o Chewbacca na mão. Então, eu acho que a cabecinha da Grazi, da minha Mary aqui, é um universo que se expande de possibilidade de ideias. Ela sempre tem as mais incríveis. É verdade. Eu não consegui assistir o desfile porque eu estava aqui gravando, mas eu quero ver o vídeo depois, né? Eu quero conseguir assistir depois esse desfile. Sim, por favor, você vai amar, hein? E você tá curtindo bastante. Meu Deus, na verdade, eu acho que eu perco a hora, porque eu vou indo em cada stand, eu quero ver tudo. E, nossa, se eu pudesse assistir a cada palestra, né, minha Mary fazia tudo, porque a gente, é uma coisa que é feita para nós, então a gente fica tão encantado com tudo, é simplesmente uma parte nossa aqui, a gente se encontra, na verdade. Eu falo assim, Terteiro, ele nasceu para nos dar força e dizer assim, é para vocês, gente, todos os eventos têm alguma funcionalidade, o Terteiro é para os tearteiros. Então, isso é muito gratificante para nós. Eu vejo que todo mundo se sente artista que é. E as mães também. Elas veem quando não estão sós, né? Na verdade. Se sentem valorizados, né? Com certeza. Eu vejo muito isso também. As crianças brilham lá desfilando com as roupas. E a gente teve os patrocínios. Quando eu falo o nome das marcas do patrocínio, eles ficam, sabe? Eles,
meu Deus, são mini Orgulhosos, Gisele né? Bündchen, né, na passarela. Então, isso diz tudo. Eu acho que é o mais importante do arteiro é que é para nós o olhar. E esse olhar dá para nós muita autoestima, sabe? Vocês são os protagonistas, Exatamente. né? É para vocês, assim. Exatamente. Para você, por exemplo, aqui esse ano estão sendo 3 dias de evento. Sim. Então, é a terceira edição do É a Terteiro. terceira. Terceira edição. De quando começou para agora. Como que tem sido, assim? Eu penso que tenha sido como uma dessensibilização para você, né? Do primeiro para agora. eu tenho Tem muito a ficado falar cada sobre vez isso. mais... Tem muito. ficado cada vez mais fácil para você essa Sim. participação dos eventos, seu tempo de tolerância, de tá? Sim. Como que tem sido? Eu acho que antes eu era assim, sabe, igual se diz no interior, um bichinho do mato. No primeiro. Agora, sempre eu fui muito determinada às coisas difíceis, né, minha Mary? Eu sempre fui assim. Se tá difícil, mas eu vou aprendendo. E também eu acho que é uma junção de apoio, de terapias e também do desenvolvimento e do próprio evento em si, que cada ano fica mais incrível. E então, na verdade, eu era uma Jessie no primeiro. Eu vejo as pessoas falando, Jessie, meu Deus, como... na primeira vez que eu palestrei, e na segunda, sempre foi sentada, nunca foi de pé. Para mim é muito importante. E nossos avanços, as nossas conquistas, para as pessoas, às vezes, são coisas insignificantes. Mas para nós diz muito de como a gente vai desabrochando e desenvolvendo, né? E às vezes as pessoas não entendem isso. Eu acho que o mais incrível é isso. As pessoas veem eu lá de pé, do lado da Grazi, que assim, nossa, eu consegui, eu cheguei até aqui. Porque para mim era muito difícil. Eu não consigo, às vezes, olhar para todo mundo sempre, mas sempre eu olho para eles. E eu não mantenho contato com a plateia todo o tempo, mas sempre eu olho para eles, eu tento também trazer eles para a nossa palestra, eu brinco, eu faço coisas alegres, porque assim eu também vou me ajudando, eu vou me regulando, eu sinto que... Quem disse que a gente não pode, né? A gente tem 1000 possibilidades e nesse ano, todo mundo fala para mim, Jessie, você tá uma moça. Eu ia te dizer isso, Jessie. O ano passado a gente não conseguiu gravar. Sim, né? É verdade. Eu te vi de relance, porque eu tava sempre correndo, e você também, com a sua agenda Sim. toda lotada, né? A modesta. E eu vendo você de fora, pra mim, eu tô vendo outra Jessie esse ano. Você tá, né? Assim, muito mais empoderada, muito mais senhora de si, dona de si, sabe? Segura. Até a sua forma de andar pelos corredores, assim, até a sua postura. Eu estou vendo outra Jessie de um ano para o outro. Né? Eu perguntei qual a sua percepção disso, porque a minha é de, assim, realmente, de esse desabrochar, acho que ele é palpável para quem também está de fora assistindo. Inclusive, eu estava preocupada na hora da nossa palestra, porque era 1 hora de palestra, né? E eu disse, Jessie, tu quer uma cadeira, né? Não, minha Mary, eu não quero uma cadeira. Muito bem, então. Né? Nem eu acho isso que a Jessie falou, que eu acho que a evolução dela, eu acho que a arte abriu a grande porta para tudo. Não é só a arte, eu acho que é importante a gente reforçar isso. Ela, a partir da arte, ela teve um bom médico, ela teve uma boa indicação de uma terapia. Hoje ela já está com terapia cognitivo-comportamental. Eu acho que isso fez uma grande diferença para ela, né? Então, às vezes a gente diz, é só a arte. Não, a arte abriu essa porta, essa janela de oportunidade para que ela tivesse um melhor entorragem por trás dela para fazer com que ela desabrochasse. A Jéssica mora no interior da Paraíba. Na época, ela não tinha nenhum tipo de tratamento. Não, né? Até porque o autismo lá veio a ser mais conhecido depois, até mesmo de mim falar mais. Eu acho que as pessoas tinham muito mais temor. Não chego a falar vergonha, mas eu acho que era temor de como as pessoas viriam os filhos. Não tinha nenhuma sequer, assim... Não tinha profissionais capacitados. Hoje em dia se tem.
mas ainda precisa de muito. Sim. Porque imagine, né? Se você for pensar, se as grandes cidades você tem que procurar, né? Coisas ainda de qualidade, infelizmente, que quem dera, quiçá, né? Lá no No interior da interior. Paraíba. Então, eu falo assim, a Grazi, ela foi uma luz em tudo isso, e as minhas terapeutas, eu não posso esquecer delas. Eu acho que não existe evolução sem uma junção. É o Dr. Gadia, minhas terapeutas e a Grazi, porque ela me incentiva demais. Antes, eu era uma autista que só ficava em casa, não tinha perspectiva alguma, porque eu não me via. Então, se eu não me via, como que eu poderia esperar algo de mim? Eu não me via. Então, a minha rotina era realmente de um nerd, assim, sabe, autista. Pesquisa, história e quarto. Eu não saía, né, Grazi? Eu não saía. Eu nunca viajei de avião antes dos eventos. Então, é muita diferença. Aí eu penso, e olha que muita gente fala, ela é nível 1, ela não tem. Eu tenho muitas dificuldades, muitas, que as minhas terapeutas e quem convive comigo sabe. Mas quem diz que a gente não evolui? Nós evoluímos de uma maneira, e eu também não falo com falsa esperança, eu falo que cada um tem um caminho, mas aqueles que têm possibilidade de ir além, eles irão. E eu sempre digo, é também respeitar o nosso tempo, o nosso limite, e a Grazi faz isso muito bem. As pessoas, elas não entendem ainda a grandiosidade que eu falo da Grazi, sabe? Porque ela foi, pra mim, é como você caminhar no arco-íris e encontrar o baú de tesouro, porque ela é tudo que os meus pais gostariam de dizer e eles não tinham por onde começar. E a Grazi, quando ela me viu pela primeira vez, Jessie, pinta, compartilha, faz isso, ela sempre diz. E pra ela, eu não tenho um limite, é o horizonte, o céu é o limite. Então, eu acho que você tem que ter alguém que acredita em você. Que você, né? Exato. Ela enxergou em você o que você não enxergava, Sim. né? Minha mãe, segunda. Então, e isso é incrível quando alguém consegue exatamente nisso, enxergar potenciais, né? E ver ali potenciais. E colocar um holofote nisso, né? E fazer desenvolver. Quando você diz que é importante reforçar que não foi só arte, ou não foi só isso é muito importante deixar claro, porque, gente, no autismo nunca tem só isso. Isso. O autismo é super porque complexo. Senão parece uma coisa mágica, É a uma gente ilusão. não pode. Não é. Não é. É complexo demais, não tem fórmula mágica, nunca é só alguma coisa, é sempre uma junção de muitas coisas, é uma junção de muitos esforços coletivos, de muita dedicação, de muito tempo, né? É família, é terapia, várias ciências envolvidas. Os pais têm que contribuir, né? com isso, né, minha mãe? Com engajamento e motivação, né, do autista envolvido, que isso precisa muito estar na equação. Eu acho que a questão da arte, a parte central, foi porque tinha a motivação dela. Eu acho que essa palavra motivação, acho que ela é tudo, né? Porque a pessoa está lá dentro, ela tem algo a dizer, mas às vezes ela não tem o estímulo para que essa motivação se ative. Então, quando a gente trabalha com a arte, tu tem que realmente saber, tu tem que estudar aquele indivíduo para saber onde que tu vai tocar para que ele venha, para que ele goste daquela aula, para que ele se sinta feliz e para que a aula seja gostosa. Porque eu sempre digo o seguinte, as nossas aulas, elas são estruturadas através dos princípios do ABA. Mas este momento, ele também tem que ser um momento de respiro para esse aluno. Sim. Onde a gente possa rir, onde ele possa rir de si mesmo, né, Jessie? Meu se Deus, divertir, então, divertir, para ter prazer, para ser ele mesmo. Aí que tu entra na premissa básica da arte, que é a liberdade. A liberdade. Se tu não tiver liberdade, tu não vai criar o teu caminho. Porque tem uma frase que eu aprendi com a minha professora de arte, que ela me dizia, porque eu também, quando eu comecei, eu também tinha meus medos de colocar o meu pincel, pintar a primeira tela em branco, né? E eu dizia, tá bom isso aqui? Ela dizia assim, Grazi, na arte, tudo pode. Na arte, não existe certo e errado. E isso eu aprendi e eu passo para eles, né, Jess? Assim, porque o mais importante é que eles sejam valorizados pelo estilo que eles têm. Então, hoje, né, assim, hoje eu tô vendo, assim, hoje é um boom da arte.
Hoje a gente está vendo assim que está todo mundo valorizando, está todo mundo colocando arteterapeutas dentro das clínicas, estão usando a arte dentro de outras terapias, que bom, né? Então, assim, é isso que a gente quer, porque a arte, eu vou dizer uma palavra aqui, que eu acho que a arte é mágica. Assim como a música tem sua magia, a arte é mágica. Tem coisas que tu consegue através da arte que tu não consegue entender como que aquilo aconteceu e não aconteceu da outra vez. Desculpa se eu me prolongar, mas só vou contar um exemplo sim. aqui. Nós tivemos na clínica em Sorocaba a Interakids, né, da Roberta, fazendo uma oficina do autismo sem máscara, tá? Onde as crianças pintam o rosto das mães. Em resumo, tinha uma criança lá que pintou, fez tudo e estava comendo bolo. E daí eles estavam impressionados. Nunca ela tinha comido bolo. Nunca ela tinha comido bolo. Ela acabou com o prato de bolinho dela ali. E aí a gente ficou pensando, por que será que ela comeu o bolo naquele momento? Eu não sei te dizer, mas que foi no momento onde ela pôde botar os dedos dela na tinta, pintar a mãe do jeito que ela gosta, desculpa, sabe? Alguma coisa tem ali, né? Eu só queria dar esse exemplo porque eu digo, a arte tem magias que a gente não sabe, entendeu? Né? E só para dizer uma coisa também para a Jessie, que a gente se conhece há muitos anos e já teve momentos que a Jessie teve crises, né? Muitas crises, e às vezes em relacionamentos que ela teve, que ela ficou muito mal, né? E aí tem uma que eu dizia para ela assim, como que eu te dizia? Jessie, A vida não é um moranguinho. a vida não é um moranguinho. Então, isso é assim, eu acho que sendo autista ou não, mas sendo autista, eles precisam também de limites. Eles precisam também saber que a vida é a vida, né? E que eu não sei, até estou colocando esse assunto aqui na mesa, que às vezes o que eu sinto é que a mãe atípica, Pode ter uma super proteção. Pode, né? Então, e eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, né, Jess? Sim, e também a gente vai conhecendo, como para nós é difícil ler as pessoas também, a gente vai entendendo que tem pessoas e pessoas diferentes. E às vezes a gente tende porque a Grazi é muito legal, todo mundo vai ser muito legal. Sim. E a gente vai se desenvolvendo. Não é todo mundo legal e não é o Sim. sorriso que é bondade. Sim. Então a gente, para nós ainda é muito difícil, é uma incógnita. Fazer essa leitura, Essa leitura. É como um palhaço, gente. Eu amo o circo, mas tem tipo de palhaço que eu tenho medo, porque pra mim é difícil entender o que tá por ali por trás. Mas eu acho que a Grazi tocou num ponto muito importante. Já na minha casa é um pouco diferente. A minha mãe, ela fica... A minha mãe é assim, super protetora, mas eu passo dessa barreira dela, porque ela... Jess, não vai viajar, você não pode, sei lá. E eu falo, mãe, eu vou... E você vai ter muito orgulho de mim. Ela sempre quer. Ela fala pra vizinhança toda das minhas exposições. Porque, na verdade, não é que ela não quer que eu vá. É que ela tem cuidado em tudo. Sim. E as mães, às vezes, elas pecam por tanto amor. Pelo não excesso. É pecado, mas é que elas cuidam tão bem. Mas quando ela vê que eu... Ela mesma diz, quem era eu antes, né, Grazi? Ela fala, ela ama muito a Grazi. A Grazi foi lá na nossa casa e foi sensacional. Então, eu acho que a nossa vida, de cada ser humano, é uma evolução. Mas a nossa, de autistas, não é nem só a evolução. Na verdade, é uma metamorfose que vai acontecendo a longo prazo. E a gente não pode comparar um autista com o outro. Mas a gente pode inspirar. A arte para você também como forma de se expressar. Sim. Expressar esses sentimentos. Por exemplo, essas fases às vezes mais turbulentas que você tinha, questões de crise. Você conseguia na sua arte expressar de alguma forma esses sentimentos? A arte para mim ela é a minha segunda linguagem. Porque eu tô conversando aqui com você, mas não é fácil para mim todos os ambientes conversar tão bem. Mas depois da arte e das minhas terapias, eu consigo muito mais me expressar. Mas ainda tem coisas que não saem, né? Uhum. Tem coisas que a gente também faz uma maquiagem. Sim. Porque nós autistas temos tendência de não vou deixar o outro
quando a gente chega numa crise no limite, mas muitas vezes a gente vai, não vou falar pro meu pai que eu não tô bem. Porque eu não sei dizer, oi pai, eu não tô bem. Certo. Sabe? Me deixa... Não consegue sinalizar Não. antes da coisa já estourar. Não. Então, uma coisa que eu quero deixar clara para os pais. Quando seu filho fica muito bravo com vocês, não é porque eles não te amam. Ou então, quando eles bravos, dizem, mãe, eu odeio você. Ele não te odeia. É porque é tanta explosão de sentimentos não entendidos que o que vem na cabeça dele é o que ele pode expressar. Então, é isso. E a arte, ela me faz muito expressar. Hoje, meus pássaros, né, que eu pinto muito, eu pinto tudo, mas os pássaros, agora eu consegui pela primeira vez fazer um rosto do índio, né, minha Mary? Que eu aprendo só, a minha Mary, ela me conduz em todas as obras minhas. Mas eu nunca tive aula de arte assim, igual as, né, minha Mary, de técnicas. Mas ela abriu esse horizonte, que antes eu só pintava arco-íris, eu tinha hiperfoco até na arte. E ela abriu esse stand pra mim de tantas coisas. Eu falo, se o mar, ele precisa do sol pra mostrar as cores tão belas dele, eu preciso da minha Mary pra mostrar as cores da minha arte, sabe? Então, é isso. Eu acho que o autismo é um desenvolver, e você tem que ter esperança, sabe? Eu acho que, às vezes, a gente... Por exemplo, um pai vê uma criança muito bem, falando, aí, ai, meu filho ainda nem fala, ou nem pinta. Mas você não tem que pensar nisso. Eu acho que você tem que olhar pro teu filho e dizer o que a gente pode fazer por ele. E o amor é antes de tudo. Então, não comparar e amar. E eu falo sempre, dê um lápis de couro pra ele, dê tinta, que vai fazer ele muito feliz. As crianças, elas são, né? Eles descobrem tudo. Então, eu acho que a gente tem muito que confiar em nós e confiar nos autistas, sabe? Porque as pessoas, às vezes, acham que a gente só vê a nossa limitação e nossos níveis de suporte. A gente é além disso. Jessie, hoje você tá com que idade? Hoje eu tô com 32 anos, mas ninguém acredita. Ninguém acredita, porque, né, assim... Não, né? Com essa carinha, com essa vozinha, todo mundo acha que é muito menos. Tá, então você tá com 32. Sim. Com quantos anos que vocês se encontraram e que você começou a desenvolver mais a sua arte, começou a pensar nela como uma possibilidade profissional? Eu digo que a arte, pra mim, ela, na verdade, eu acho que ela sempre esteve na minha vida, mas de maneira diferente. Porque antes eu só coloria e era isso que me regulava desde sempre. Antes de eu ter terapias, porque eu vivia num caos constante de crise, né? Tá. E quando eu conheci a Grazi, foi na pandemia. Tá. Bem no início. Bem no início. E a gente se conheceu assim. Eu não falo que foi por acaso, eu falo que foi coisa de Deus. Tudo tem Deus. Independente da sua religião, Deus é a coisa mais bela. E então, do nada, assim, eu vi uma live do Dr. Gadir Grazi, que eu não esqueço nunca, que eu nem via lives, pra você ter ideia. E daí eu achei tão fantástico o Dr. Gadir, porque eu sempre pesquisava sobre ele, né? Ah, eu também. Meu Deus, como que eu vou louca encontrar da internet, o Dr. buscando o Dr. Gadir, total, Pois super. Aí, do nada, eu encontrei lá o iContent e fui ver a live. E eles estavam falando sobre autismo. Foi a primeira live de autismo na pandemia, eu lembro disso. Foi a do Dr. Gadir Grazi. Depois era janela abrindo de todo lado. Era fechado. E daí eu mandei uma mensagem pra eles. Eu tive que orar e eu tava tremendo. Ela mandou uma mensagem de voz. Meu coração tava lá na altura. Mas eu falei que eu gostei, que foi lindo. E ela me respondeu e ele agradecendo. E daí a Grazi depois... Ela foi meu reforçador positivo. Porque era a primeira vez que nós dois fazíamos uma live. Nós até caía o iPad, sabe? Aquela coisa. Os dois velhos fazendo live. E ela, quando eu vi a mensagem dela, aquela voz suave, doce, Carlos, vamos responder. E aí a gente se conectou. Meu Deus. Um dia eu convidei Jess, vamos pintar juntas? Porque eu estava também numa fase fóbica com relação à pandemia, porque eu moro na Flórida. E as minhas duas filhas estavam morando em Nova York. E no auge da pandemia, Nova York, no epicentro, tu imagina, a gente não sabia o que ia acontecer. Se as minhas filhas ficassem doentes, se morressem. Nós lidamos com a morte, de frente com a morte na pandemia. Será que eu não ia poder nem ver minha filha enterrada? Eu entrei num momento assim de muita ansiedade. E aconteceu que encontrei essa menina, né? Que eu digo, ela fala tudo isso de mim, mas ela é um anjo também para mim, sabe? Então, começamos a pintar todas as tardes. Ela almoçava, nós nos ligávamos
e começamos a pintar. E aí eu comecei a dar algumas dicas, né? Assim, comecei a tentar Eu não olhava muito nos olhos, tá? neutralizar um pouco o hiperfoco, tirar ela só do arco-íris, né? E aí ela foi indo, ela fez as gotas do Marrocos, Meu né? Deus, a culpa foi da Gralha Foi fazer a da- gota é. do Eu Marrocos. disse, não, essas são as gotas do Marrocos, porque parecia aquelas coisinhas de couro lá que tem no Marrocos, né? Assim, Tá. e aí ela começou a expor na internet, e aí, assim, não deu. Foi rapidinho que chamaram ela, entendeu? Assim, a Hip Chic Kids, que vai estar aqui até amanhã, chamou e quis fazer uma estampa. Contratou ela, daí nós fomos para advogar. Não, Jess, peraí, vamos ver tudo isso, e quem é essa pessoa, não sei o quê, né? Nós botamos, eu tenho um advogado, gente, meu cunhado fez tudo para nós, para ela. Eu nem acreditei. Né? E aí foi, entendeu? Olha. Assim, né, Jessie? Foi. E realmente ela foi ganhando o dinheiro dela, né? Já fiz desenhos para, sabe, embalagens de café. Já tenho desenhos em estampas de roupa. Tenho arte por todo lugar do Brasil. Do Então, mundo. do mundo, até na Austrália, que eu sempre falo. Que demais, Então, eu acho que isso é também... Eu não tive medo, sabe? Eu acho que também eu segurei... A Graça segurou a minha mão, eu a dela, e eu não tive medo. Eu acho que você, quando tem uma dificuldade ou medo, às vezes você trava, mas eu não, eu continuei. Eu acho que esse é o caminho. Você não pode parar na primeira curva. Eu acho que a gente se ajudou ali naquele momento. Inclusive, foi ela a minha motivação para abrir um curso de artes. Porque eu sempre tive esse sonho, né? Você não tinha antes. Não, eu fazia os festivais, Tá. né? Eu acho que eu estou no 12º Festival de Artes, que é onde eles ganham as medalhas, os certificados, e que realmente eles amam, né, Jess? Meu Deus, eu tenho medalha até de Lisboa. Eu fazia exposições de artes, sempre com workshop com autismo, curadoria de congressos como esse, como já tivemos na Bahia, agora a gente tem nos Estados Unidos também. Mas eu queria mais, assim, nesse sentido, queria poder ajudar eles, né, a se desenvolverem. Aí eu fiz um curso de AT, né, e daí eu também já tinha, assim, feito praticamente um estágio dentro do El Center, que é a maior clínica, escola que tem no mundo. Eu fiquei quase 1 ano e meio lá dentro, pintando voluntariamente 2 salas, a de música e a de artes. Então, eu passava lá, eu via como que se lidava com os autistas, elas me deram dicas, elas me supervisionaram, me ensinaram muito. Fiz o curso e a Jessie disse assim, Grazi, vamos. Me pegou na minha mão e vamos, né? E começamos, entendeu? Assim, dentro dessa dinâmica estruturada, com princípios no ABA, mas com esse jeito que tu tem que ter a liberdade para desenvolver a criatividade, a abstração, né? E foi indo, né, Jessie? Hoje a gente tem mais de 10 alunos. A gente não tem nem espaço para aula no momento. A gente não tem, porque a gente não gosta de trabalhar de manhã. Vamos contar a verdade. Gente, a gente não gosta. A gente não é da manhã, meu Deus. Né? A gente gosta de trabalhar de tarde. Detalhe. Mas domingos a gente abriu, esse é bacana, é uma aula... Uma vez no mês. Coletiva, uma vez por mês, gratuita. Aberto para quem quiser, gente. Assim, Legal, é só entrar em contato pelo nosso inbox, é o Arts and Hearts, ou iContact, né? Ou, assim, é só pedir, quero entrar na aula da coletiva. E aí a gente inclui no nosso grupo, temos um grupo lá, né, grande, é muito bacana, porque isso que eu digo, eu acho que, nesse caso da arte, não estou falando no esporte, é legal também, porque isso também te dá esse senso de pertencimento. Mas eu estou falando da arte, que é a nossa experiência. O que acontece hoje com esse grupo é que eles se sentem uma tribo. Eles têm a tribo deles. Eles se sentem, eu estou aqui, todo mundo gosta de mim, nós conversamos, nós somos nerds, nós somos artistas. Olha, é uma farra, né, aquela aula, assim. E os grupos também. De história, de tudo que é hiperfoco. E é isso, eu acho que o bonito, que onde a gente está chegando com a arte, é justamente esse sentimento de pertencimento. E inclusão. Vamos falar da inclusão, que eu acho que é importante. Eu acho que a inclusão, Mirella,
ela tem que ser com mais seriedade, porque se fala muito em inclusão, porque tem que ser inclusão, porque tem que ser inclusivo. A inclusão começa aqui, agora, aqui dentro, na minha empresa, na tua, né? E chamando esses indivíduos que estão dentro do espectro, que tenham essas habilidades latentes. Eles têm, é só tu olhar. Né? Tem uns que são para robótica, tem uns que são para computador, tem outros que são para cumprimentar na frente da farmácia lá nos Estados Unidos. Eles contratam só para dizer welcome, tu entendeu? Mas eles estão incluídos, outros para empacotar, que eles sabem empacotar bem o supermercado, né? Então, é isso. Eu acho que, por exemplo, o Arts and Hearts, ele realmente inclui, porque ele paga todos os meses para a Jessie o trabalho que ela faz, né? Não é verdade? Com certeza. E eu gostaria que tu falasse o quanto é importante esse dinheiro que entra para ti, não só do Arts and Hearts, mas dos teus mini cursos que tu desse lá em Natal. Ela fez um mini curso. Sim, que eu comprei o meu próprio tablet. Olha só. Então, eu acho... E, nossa, esse mini curso foi muito importante, porque... Além de tudo, a arte, o meu dinheiro, né, que hoje a arte possibilita, me faz me sentir independente, responsável. E agora, tem gastos que eu nem quero fazer, porque eu penso, meu Deus, agora eu sei o que meu pai dizia. Agora eu sei, eu tô mais econômica, priorizando as coisas. Porque é tão rico isso. Se eu fosse pensar dos anos atrás, eu teria crises, por causa de alguma coisa que eu vi na loja, que ficou um hiperfoco, e eu não conseguia tirar e eu precisava daquilo. Hoje eu compreendo que tem coisas e valores, né? E então, tudo isso também é um desenvolvimento. E esse trabalho me faz ter também um controle até financeiro. Então, você pensa, como que eu teria isso se eu aí não tivesse incluída no Arts and Hearts, né? Nesses outros trabalhos, porque o Arts and Hearts também, ele me... abrir um leque também de outros tipos de trabalho, porque as pessoas vão gostar da minha arte, elas encomendam telas, encomendam pinturas e compram direito de imagem, né, minha Mary? Isso. Então, tudo isso me faz... Tem meses que eu recebo muito bem, assim, pra mim, né? Eu falo, meu pai, meu Deus, ele fica deslumbrante, porque ele fica orgulhoso de mim. Porque muita gente já pensou que eu não seria nada. Uma vez me disseram na frente do meu pai, disseram assim, ó, ela não vai ser nada, simplesmente assim, ela não vai conseguir nada, sabe? Então, imagina pra ele ouvir isso, né? Eu também pensava, o que será de mim quando meus pais morrerem? Hoje eu tenho a arte e meu trabalho. Eu não posso fazer todos os tipos de trabalho como as pessoas fazem, mas eu tenho um trabalho que me incluiu. Isso é tudo. Isso é tudo. Isso Tu faz... viu o que ela disse agora? É. Tu viu que é o contrário de vocês? Assim, né? Ela, não, ao contrário não, mas vocês sentem isso. O que vai ser quando eu não estiver mais aqui? Eles também sentem, né? Sim, quando não estiverem mais aqui, né? Que vai ser de mim. Eu tenho escutado bastante isso, tem o perfil da Carol Souza, Sim. Né? E ela fala bastante isso. Quando minha mãe não estiver mais aqui, quem que vai estar aqui por mim, né? Verdade. Então, isso precisa mesmo ser considerado. E a inclusão, ela vai partir disso, de trazer, de alguma forma, essa dignidade, né? Isso. Então, isso, além de te empoderar, te deixar orgulhosa, né? Mas, mais do que isso, de falar, você é maravilhosa, te dar um abracinho, é honrar financeiramente mesmo, né? Financeiramente, é isso que vai te dar dignidade no final das contas, é isso que vai te condicionar a pagar alguma coisa, né? A melhorar algo na vida de vocês. E isso é algo recente e que tenha uma crescente, porque isso é na carreira de todo mundo, né? A gente tá ali passando os perrengues e como um negócio inicial, a gente vai crescendo, né? Vai divulgando. Então, eu fico muito tocada com o que você está dizendo. Eu, como mãe, fico muito, muito feliz e esperançosa que essa mensagem chegue para muitos outros autistas e muitas outras famílias mesmo, assim. Porque essa é uma grande preocupação que a gente tem, né? Como que vai ser o futuro dos nossos filhos, né? E que as pessoas possam abrir a cabeça, né? De ver a arte de fato, como um caminho. E valorizar também, né, os artistas, os autistas, de qualquer forma de trabalho, porque eu vejo muito isso. Tem gente que, aquela menina lá saiu lá no comercial, ela lá tava lá na... Aí, quando vai ver o que tu faz,
quer vender por preço de nada. Quer comprar por preço Como de se nada. fosse, assim, uma ajudinha social. Tô te ajudando. Sabe E não aquele tapinha valorização no de um ombro, trabalho, tipo assim? né? Sabe aquele tapinha no ombro? Olha. Mas, na verdade, eu acho que tem que ver além disso. Porque é uma pessoa que tem identidade, que você tem que ter o mesmo respeito se você fosse comprar uma mercadoria de mais valor. Por que que a dela vale menos? E, na verdade, muita gente, às vezes, se aproveita disso, né? Então, mas hoje a gente tem mais pessoas conscientes do que não conscientes. E muita gente quer realmente nos fazer ir além e também colocam nas clínicas, as pessoas conhecem nossa história, compram de todas as maneiras. E tem uma amiga minha que é muito querida, ela disse que quer ter uma coleção da minha arte. Então, pra mim, isso é tudo, sabe? E eu vibro com meus amigos também, né, minha Mary? Isso. Não é só a mim, sabe? Eu falo de todos os meus amigos artistas, porque às vezes a criança é menor, ela não entende o preço daquilo, o quanto vale aquilo, mas a mãe dela entende. A mãe dela lá, que tá às vezes numa depressão, sem autoestima alguma, o filho vendeu uma obra, o filho participou de um festival. Pra ela, O filho ganhou uma medalha. o filho ganhou uma medalha, pra ela foi tudo. A gente tem mães que às vezes estão numa doença difícil, mas quando vê o filho brilhando lá, foi a cura necessária no momento, sabe? Então isso não tem preço. Esse ponto que a Jess falou, eu acho muito importante também reforçar, que além da arte trazer todas essas autoestima, empoderamento, segurança, inclusão no mercado de trabalho para eles, isso dá perspectiva para as famílias. Porque é bem isso que tu estava falando, entende? Assim, então, o que eu acho? Qual é o recado que tem que ficar para todos? Assim, olhem mais para os seus filhos e vejam o que está latente. Sabe por quê? Porque temos um currículo padrão, né? Temos ali, assim, às vezes está na terapia, tem que aprender isso, tem que aprender aquilo, mas às vezes ele está te dando sinais do quais são as habilidades que ele tem. Não, às vezes não é só na arte, às vezes é na robótica, às vezes é no tênis. Tu tem que experimentar, tu tem que abrir um portfólio de oportunidade para poder entender onde é que está aquela habilidade. E ele vai aprender muito melhor por ali. Muito mais fácil. É triste pensar que, assim, as crianças típicas é ofertado um mundo para essas crianças, né? E, assim, se for ver, as crianças típicas, sei lá, as famílias colocam um mundo de coisas para elas nem virem nada, nem para fazer nada. Então, põe na natação, faz 80 esportes. E assim, e nem se espera que vingue em nada, tá? Mas põe. Então, são expostas a várias experiências, ainda que não vá dar em nada. Que é o certo, é simplesmente experimentar. Não é feito o mesmo raciocínio para as crianças atípicas. Porque tudo que a gente já coloca esperando que vingue. Então, mas não gosta, mas não leva a gente. Você não sabe. Não sabe. Coloca. Mas se não gostar, tira. Exatamente. Como todas as famílias fazem com todas as crianças típicas. Exatamente. Coloquem trocentas coisas para não virar nada. Porque é isso que a gente faz. Tu dá a oportunidade. Oportunizar, a gente experimenta quantas coisas que você fez na vida e que só fez por fazer, experimentar. Porque viver é isso, é experimentar. Quantas coisas a gente fez na vida e deu certo. Exato. Né? Então, por isso que eu falei, mas você tem que tentar. Tem que tentar. Você tem que às vezes, tu tem que ter persistência. Isso, além disso. Sabe? Então, assim, ó, é nisso que eu acho que... Eu acho que eu sou de uma geração bem antes de vocês, né? Na minha época, assim, se a gente se comprometia de fazer uma aula de violão, tu tinha que ir. Até o final. Você veja canivete ou não. Porque estava pago, tu tinha que ir, né? Não, eu também peguei isso. Tu pegou isso também? Eu também. Eu acho que agora é muito fácil. Não hoje quero não. ir. Hoje não quero ir, então não vai. Não, gente, vamos até o fim. Vamos tentar, vamos ser mais persistente. Se tu tá vendo que aquela pessoa tem uma habilidade ali, gente, sabe? Vai. E experimentar, sabe? Expor, porque acaba que essas crianças não são expostas a quase nada. Nem a 1/3 do que as crianças típicas são expostas, em termos de oportunidades.
É verdade. Eu tenho um aluno, nós temos um aluno, É né? verdade. Que ele tem um... Como é que é o nome daquilo? Implante coclear. Eu não sei, ela sabe tudo, gente. Ela sabe tudo. Ele é nível 3. A comunicação dele é bem limitada, mas a mãe dele coloca em várias experiências, né? Ele faz arte com a gente todas as Basquete. semanas e basquete, Gente, que sabe? demais. E no basquete, inclusive, é onde ele consegue colocar toda... Ele tem Energia. muita energia, né? Então, eu acho muito bacana isso. Acho que tu tem que ir tentando. Eu acredito né? que o basquete dele não é atípico. É outras pessoas realmente, sabe, neurotípicas. E ele tá lá, Ele tá lá. incluído. Então, e às vezes, assim, você vai, sei lá, colocar no futebol, não é teu filho ser o próximo Neymar. Não, Qual a chance disso? Isso. Entende? Mas você vai Qualidade de colocar vida. pra ele se divertir, né? Então, a gente precisa pensar em qualidade de vida. E isso requer diversão, requer, sabe, tempo de prazer mesmo. Porque engajado, você se abre mais a novas experiências, que foi esse exemplo que você deu daquela criança que depois de ter pintado, comeu um bolo. Então, uma criança com uma seletividade, que isso nunca tinha acontecido, ela Comeu participou bolo. daquela experiência e ela comeu o bolo. Então, quer dizer, ela estava à vontade, ela devia estar com um sentimento feliz, devia estar com Sem assim, várias pressão. coisas boas, sem pressão, É. e aí aquilo aconteceu. Eu fiquei né? impressionada com Não, isso. isso é de se impressionar. Muito. Eu que sou mãe de um seletivo, isso ia me dar um mini E infarto tem, assim, ali na bastante situação, testemunha que entende? aconteceu, É sabe? verdade. Não, todo mundo que estava, nossos Exato. terapeutas estavam, né? Então, foi incrível, incrível. Por isso que sempre tem que partir do pressuposto da motivação e do engajamento, Concordo. sabe? Aquele indivíduo ele tem que estar feliz naquele espaço, senão já começou errado, né? Eu, antes, né, enfim, isso a gente já está num tempo, né, já estou num tempo aí nessa vida aí do autismo, né? Antes eu tinha uma certa paciência maior no sentido de, ele tá no tempo de se adaptar, né, com uma terapia nova. Então eu tolerava mais o Uhum. desconforto do meu filho, vamos supor. Hoje eu tolero quase que nada. Principalmente porque também ele já tá numa outra fase, então como ele se expressa, então eu valorizo muito o que ele expressa, né? Então até nessa nova fase de terapia que ele tá, ele não quer ir, não tá afim de jeito nenhum, ele não quer ficar com o terapeuta, ele idade quer ficar ele com tem? 7, ele quer ficar com os amiguinhos e tal, e ainda mais terapia alimentar, que é o que, engajamento zero, né, não tá afim, não quer, é desafiador, é aversivo, Eu entendo. penso, né, não quer, né, e aí, quando a gente vai conversar, ainda, né, as meninas, porque tem tempo de adaptação, então eu falei, gente, 0 tempo de adaptação, tem que ser legal, tipo, pra já, é agora, tem que ser muito legal. Não vai dar para exigir dele, uma criança de 7 anos que se esforce para ser legal, né? Esse é o ponto. A gente ficou muitos anos para desenvolver no Arthur uma capacidade de conseguir se expressar de forma adequada. Ele tá se expressando, ele não tá em crise, ele não tá batendo, ele não tá gritando, ele tá falando, ele tá verbalizando, não tá legal, não quero. Não tô afim. Isso é extremamente Bom. Eu importante. preciso validar. Isso. Ele tá falando, certeza. ele tá, entende? Tipo, isso é muito sério. Porque senão todo um esforço pra ele vir e falar e eu... Não, tá você bom, vai? Ana? Simplesmente, Tu tá tipo, certíssima. Então, assim, não tem tempo nenhum de adaptação. Porque pra ele é muito difícil isso aqui, é muito aversivo. Então, 0 tempo de adaptação. Vocês vão ter que rebolar, mas tipo, muito. Porque tem que ser legal pra ontem. Isso causa uma segurança Entende? nele, Pra sabia? ontem, exato. E reformular. E por fim, até, tipo, quando vieram mostrar a mim, o que você acha agora? Eu falei, eu acho que tá legal, mas quem vai dizer se tá legal é ele. Tem um jeito de montar ali pra fazer um combinado com ele, porque ele que vai ter que dizer. Porque ele sabe da dificuldade que ele tem, né? Então, dizer assim, Arthur, meu filho, não dá o jeito que você se alimenta. E eu preciso de ajuda. Se eu pudesse te ajudar sozinha, eu te ajudaria. Mas eu preciso de ajuda. Você precisa de ajuda.
né? E até o meu combinado com ele é se esforce para conseguir a alta logo, que a gente para com isso aqui, mas a gente tem uma meta. E minha meta não é nem que você coma tudo. Claro. Minha meta é que você coma o mínimo... Saudável. Não é nem até saudável, mínimo de Proteína. nos lugares, Sim. assim, para que a gente pare de marmitar. Entendi. Entende, assim. Aí eu tinha uma amiga assim, que tinha esse Mínimo problema. que eu pare sei. de marmitar, que você consiga, por exemplo, que você possa ir num amiguinho e que coma coisas básicas que tem em qualquer lugar para você se virar, entende? Em casa eu vou garantir que tenha sempre as coisas, mas eu quero que você tenha independência, que eu não tenha que estar sempre levando para você ou marmitando coisas, ou que eu tenha que te tirar do lugar para trazer para casa, porque lá não vai ter. E como ele tá né? aceitando? Ele entende isso, ele chora, para ele é muito difícil. Por exemplo, ele sonha em ir para os Estados Unidos, mas aí ele sabe que não tem as coisas que ele come lá, e ele sabe que não tem como levar, né? Do tipo assim, então, é muito difícil mesmo, enfim. Então, aí ele topa esses combinados, né? A gente vai nessa. Mas é o que eu disse, assim, então, a motivação, ela tem que ser levada muito a sério. Do tanto que você fica forçando, porque, gente, é uma vida que vocês ficam dessas estimulações. Então, assim, 0 tempo de adaptação, tem que ser legal para agora. Olha, vai lá, se vira para agora. Descobre por onde que tu vai pegar esse Tipo guri. Você tocou num ponto. Antes, quando eu viajava, eu não... Tinha dias que eu nem me alimentava quase nada, ou então só era batata frita, um pedacinho de salmão e Coca-Cola. Porque eu também sou bem seletiva, mas a minha seletividade é assim, ó. Essa semana ou algumas semanas eu como esse tipo de coisa, aí depois eu não vou querer mais aquilo. Mas aí vai diminuindo a quantidade de coisas que eu tô comendo. Mas aí depois tem alguma coisa muito legal que eu gosto. É dessa maneira. Mas quando eu viajava, eu não comia quase nada. Porque não tinha, né? Parece que o nosso estômago fica desse tamaninho. Realmente é uma coisa dificílima. Nossa, é difícil. E, vou falar. Eu vou contar. Eu vou contar. Em Natal, foi a primeira vez que eu comi realmente fora. Com a minha Mary e Dr. Gadia. E eu experimentei, você não vai entender. Você não tá entendendo. Eu experimentei até lagosta. Olha! Então, pra mim, era... As pessoas... Olha, eu fiquei tão orgulhosa de mim. E hoje, aqui, né, que eu tô lá com a minha amiga, ontem eu jantei lasanha. Então, é muito, muito importante. Eu acho que coisas boas e que nos motivam também ajudam Pois é. tudo. Porque eu almocei com a Grazi num restaurante que eu nunca vi uma muqueca, eu nunca nem ia comer. Porque realmente eu sou bem seletiva, meus pais sabem disso. Mas eu experimentei e Ela comi a muqueca. Olha só. E a farinha? E a farinha, Então, Então, não importa ser uma quantidade muito grande, mas que nos Não, alimente. É. o que eu falo assim pro Arthur, eu falo, filho, a gente podia pegar uns alimentos-alvo que tem em qualquer lugar. Para que isso possibilite que a gente saia, passeie, que você possa estar nos lugares com seus amigos. E aí, em casa, a gente se esforça para manter, porque em casa a gente se vira, né? Então, por exemplo, batata frita, meu sonho. Batata frita, você pede uma porção, morrer de fome não vai. Verdade. Pede uma porção de batata frita, eu consigo em qualquer canto, sabe? Nem que seja batata frita e água, não morreu de fome aquela tarde, entendeu? Vai num parque aquático, você vai num parque, qualquer lugar, eu consigo, né? Então, meus alimentos-alvo são, assim, coisas que eu acho fácil nos lugares. Tia, tu tá falando uma coisa que teve um exemplo de uma amiga minha lá na Flórida. A filha dela era extremamente seletiva. Ela comia tomate. Tomate, assim, ela tinha que levar sacos de tomate. Ela ia para minha casa com sacos de tomate. Era a coisa mais engraçada. Então, o objetivo da terapia era que ela comesse junk food. Ela queria que a filha dela comesse pizza, Mas comesse, por exemplo, pizza sabe, é uma todas, coisa fácil. batata frita, Isso. pedaço de asa de galinha, para ela poder ir para Sair, Disney e não ter que ficar carregando 1 quilo de tomate, Isso, entendeu? isso. Ela conseguiu, só quero te dizer, tá? Ai, não, eu tenho certeza que eu vou Ela conseguir. conseguiu. Você vai conseguir. Porque do que eu saí, minha gente, que eu, assim, eu já instalei tomada no carro, no meu carro. Meu Deus, Porque ele Miriam. só tomava mamadeira, que era Uhum. num liquidificador que eu tinha que fazer lá o leite dele, com determinada temperatura, com determinada textura. E isso faz 1 ano e pouco atrás que meu filho começou a mastigar sólido, Grazi. Ixi, o que eu já passei. Eu marmitava o quê? Liquidificador, transformador, tipo assim, cooler com suplementos do gelo. Vamos dar uma salva de palmas pra mim. Gente. Ela. Você realmente... Gente, isso aqui não é fácil, sabe? Gente.
Vocês são essas mães, Batina. Vocês mães merecem todo o nosso good job, né? Sim. Porque o trabalho de vocês é incrível. Fenomenal. É insano, é um negócio... E vocês conseguem, vocês não desistem, vocês Você vão. lembra muito a minha mãe. Olha, eu acho que a nossa mãe adapta a nossa vida, né? Eu acho que quando a gente nasce um sol para elas e elas se esquecem, né? E daí eu acho que quando a gente vai desenvolvendo, aprendendo algumas coisas, é igual você falou, tá lá atrás, aí você já tá caminhando e você vai caminhar muito mais. Então eu acho que você lembra muito da minha mãe também, e muitas mães. E o que eu quero falar para você é, confia que você vai se surpreender sempre. Eu sempre falo para os pais, eles vão te surpreender. É porque às vezes a gente passa por coisas tão complicadas que você não vê a hora de logo um norte, né? Uma luz. Mas ela sempre vem a caminho. Vem. Eu agradeço suas palavras, minha linda. Mas eu tenho certeza que eu falo até pela sua mãe também. Eu em nenhum momento eu deixei de acreditar. Eu parei de pôr prazos, sabe, assim, pra aliviar meu coração. Tá certíssimo. Então vai acontecer, não interessa, Isso. ele vai ter 40 anos, ele vai ter 80, não importa. É isso aí, Entende? Mirella, é isso Vai aí. acontecer, não vai ser no prazo dos outros, vai ser no Não, dele. é no tempo Tudo dele. isso, toda a minha caminhada com meu filho tem acontecido no tempo dele. Quando eu parei de pôr prazos pra mim, eu ponho prazos assim. Os terapeutas, quem tá com plano de intervenção, isso aí tem que ter prazo. Claro. E aí, isso aí eu cobro, né? Uhum. Agora, eu como mãe, não. Se eu falo para o meu filho assim, você vai conseguir. Porque às vezes ele fala assim para mim, eu tenho um vídeo muito marcante do Arthur para mim, que ele tinha, eu me emociono, uns 4 anos e meio, 5 aninhos, eu tentando um alimento novo para ele. E ele dizendo assim, porque ele suava, dava taquicardia, né? E ele assim, mamãe, eu não consigo. E eu assim, filho, você consegue, eu confio em você. E ele com menos de 5 aninhos, ele dizendo assim pra mim, mas eu não confio em mim mesmo. Tão novinho. Eu também quero pegar E eu pensei assim, gente, tão novinho e com um peso tão grande, assim, do tipo, eu não acredito que eu posso, né? E eu assim, você pode, não precisa ser agora. E se você não conseguir agora, a gente tenta de novo. E se tiver difícil demais essa semana, a gente dá uma pausa e começa na semana que vem, isso, né? Mirella. Mas me marcou muito, eu tenho esse vídeo, porque eu tava gravando, porque a gente tava fazendo treinamentos que eu ia mandar pra terapeuta. Mas me é muito dolorido, porque eu pensava, poxa, ele tão pequenininho, Ele tá sofrendo. e já com uma carga assim tão grande, porque ele tentava entender por que ele tinha... Refluxo? Não, essas taquicardia, por que ele tinha a sensação de medo quando ele se aproximava da comida, né? Porque ele se descompensava totalmente, né, com o alimento. Então, é algo que, assim, como o Arthur tem o cognitivo muito preservado, ele questiona muito o porquê dessas coisas. Por que eu me sinto assim, mamãe? Por que eu fico desse jeito, né? Olha, você me lembrou de uma época da minha vida que eu não posso esquecer. Tive seletividade aos 17 anos, muito grande. Eu cheguei a ficar numa fase desnutrida. Por isso que eu te dou esperança, sabe? Que meus pais estavam quase assim, eles diziam assim pra mim, eu vou te levar no hospital. Quando eu via alguém comendo, me dava isso tudo que dá nele, e eu queria fugir da hora da alimentação. Mas se comigo funcionou, e funciona com tantos, vai funcionar com ele. Foram anos que meus pais passaram, e eles não tinham meu diagnóstico, então tudo pior ainda. Até um médico falar, olha, o esôfago dela, eu acho que o estômago dela tá fechando. Porque realmente eu não tinha fome alguma, e quando eu via alguém comendo, porque as pessoas, elas, não é por mal, mas elas acabam querendo forçar, né? Olha, como uma maçã. E quando vinha aquilo, era realmente muito difícil para mim. Mas eu consegui, ele vai conseguir. Ele vai. Eu não saí totalmente da seletividade, mas hoje eu me alimento, né? Sim. Então, isso eu sempre digo, Mirella, a primeira coisa, tu é uma mãe
que você pode ter orgulho de você, porque o respeito que tu tem pelo teu filho já diz tudo, sabe? É um caráter muito grande. Eu vejo pessoas, não, elas não têm culpa, mas muitas que esquecem que é uma criança que precisa também de um respeito. Isso, E de só respeito faz até o coisas que os indivíduo, né? outros falam, elas não escutam eles, escutam os outros e não tem interesse do que, não, vai ser bom para ele. Eu acho que tudo é bom, mas com um temperamento adequado e com respeito, sabe? Eu acho que você olhar para uma criança de 7 anos, né, com esse respeito todo, nossa, eu acho que se meus pais soubessem tudo isso que eu passava, que eu tenho eu acho que eu tenho uma essência muito parecida com a do seu filho, sabe? Eu só não conseguia falar porque eu era não funcional, mas eu tinha uma percepção dessa dificuldade toda que eu tinha, eu não sabia colocar em palavras. Então, eu acho que você é uma mãe que pode se orgulhar. Obrigada, Jessie. É verdade. Eu tenho muito orgulho dele. É. Muito orgulho E dele. tem que ter. É muito. Eu falo pra ele, filho, mas eu tenho tanto orgulho de você, assim, porque eu acho ele muito forte. Porque eu fico assim, um pitico desse, assim, sabe? Assim, Como que pode fico, dizer isso, né? Assim, aguentando tanta coisa, assim. verdade. Não, mas eu tenho certeza que vai. E por isso que eu fico muito emocionada quando você diz da tua história e do orgulho que você tem hoje de onde você chegou e da sua conquista e da sua conquista profissional que é muito grande, que eu tenho certeza que você vai muito longe, porque você tá só começando, né? Porque isso é muito significativo, Jessie. Isso é muito significativo, assim, eu sei que isso é pra você, mas pra mim, como mãe, também isso é muito emblemático, sabe? Porque isso é uma conquista, que é o que eu sempre falo, que é o que significa o podcast pra mim, de que quando eu quis fazer o programa, né? Que é uma conquista que ela vai acontecer no nosso coletivo. Então, é quando um vai conseguindo, o outro, isso reflete em todos nós da comunidade, né? Verdade. Então, quando um tá ganhando, todos nós também Todos estamos. nós. Todos nós. Então, a gente vibra assim como se fosse o nosso ali, não é? É Sim, verdade. verdade. É uma vitória meio que de todos mesmo. E eu posso falar que eu luto contra vários monstros invisíveis, mas que eu aprendi a não deixar eles me vencerem. Porque, além de tudo, né, minha Mel, eu tenho uma saúde muito frágil. Eu tenho cardiopatia, tenho uma síndrome rara, e que elas fazem? Eu tenho uma vida, assim, uma saúde não muito boa, mas eu nunca perco as minhas aulas, elas me motivam, às vezes eu tô tão malzinha, mas que eu vou até fazer uma cirurgia, né, minha Mel, no coração. Tu quer falar aí? Porque ela vai precisar até de ajuda, sabe? Nós vamos montar aí com ela, com a Adele, com toda uma vaquinha. Uai, vamos divulgar no Discord, no meu, lá na minha página, ela no conseguiu o Instagram valor, também. porque ela tentou agendar pelo SUS. Vai demorar 2 anos, é urgente essa cirurgia da Jessie, ela precisa. Tem previsão já, Jessie? Não, então, no SUS não tem previsão. Não, então, previsão para, assim, por exemplo, para agora no particular. Quando a gente conseguir o dinheiro. Já não montou a vaquinha ainda. Não, mas a gente a gente tá só esperando o médico dar o Tá. orçamento certo. Que eu nasci com uma cardiopatia, que ela tem uma síndrome que precisa... É uma via acessória a mais. Aí ela precisa ser corrigida para ter uma qualidade de vida. Igual, eu quero andar de bicicleta, né? Voltar a nadar, poder viajar com tranquilidade. Porque senão a gente ficaria mais tempo juntos, né, minha Mary, nas viagens. Inclusive para ela poder ir para Disney. É verdade. É o sonho da vida dela. Sonho. Então, para ela ir, mesmo para ela ir para Flórida, ela pode ficar lá em casa. Mas com esse tipo de risco, não dá. Né? Então, primeiro ela vai ficar bem bonitinha, aí ela vai lá nos visitar. Verdade. Né? E é isso que eu queria dizer. Eu acho que se a gente cresce nossos monstros, eles nos vencem. Mas se a gente combate eles, eles vão ficando menores. E assim que é a vida. Por exemplo, minha mãe falava, Jess, não vai não, esse ano eu tô muito preocupada, né? Mudaram meu remédio para eu poder vir. Mas eu tô tão bem que eu acho que o que é bom nos faz muito bem. E eu acho que... Eu não sinto... Eu fico pensando assim... Como pode? Deus é muito bom e perfeito. Porque Ele me faz ficar agradavelmente bem, assim. Eu acho que não é nem que eu não sinto as coisas. Mas é que as coisas boas, elas sobressaem as dificuldades.
E daí eu estou aqui, eu tô muito feliz. Eu não vou, E muito bem. eu não vou Não, parar de vir, né, minha amiga? Não, nunca. Agora não tem mais como. Inclusive, coisas vão evoluindo. Ela até disse assim, minha Mary, o ano que vem, eu não vou precisar ficar com ninguém no quarto. Eu prefiro ficar num quarto do lado de ti e do meu foguete, que ela chama o Carlos de meu foguete. Meu foguete. Então, né? Então eu disse, é verdade. Porque se tu te sentir bem, tu vai estar do ladinho, Sim. qualquer coisa liga, né? Ela me dá muita segurança, né? Então, com ela, eu até compro. Meu Deus, eu como pratos novos pra você ver. É porque o amor faz tudo, né? Você bem sabe, Mirella. E eu acho que se a gente tem quem ama do nosso lado, a gente. Eu conseguiria ficar tranquila aqui, ela fazendo as coisas dela e eu esperando ela. Porque eu acho que eu evolui bastante, né, minha Mary? Muito, muito, E eu Mas é acho muito. visível. Eu te falei, já do ano passado Quando pra eu tava lá, esse, né? já... Quando eu tava lá no palco, eu ficava assim, Jessie, erga a cabeça. Olha que legal. Pensando assim, erga a cabeça, olha pra frente. Porque eu acho que a gente tem que mostrar que a gente é forte, sabe? E a gente tem que andar mesmo com a cabeça erguida, porque a gente conquistou aqui, né? Você é seu espaço e eu com a arte, né? Que demais, que demais. Jéssica, tá muito de parabéns. Muito Graças obrigada. você demais, fazendo um trabalho maravilhoso. Parece que você nasceu dando aula. Nasceu Mas eu professora aprendi dando com aula. ela, entendeu? Ela me ensina muita coisa. É Que uma lindo, troca aqui Que demais. de conhecimentos de coração. Sim, Obrigada a ti. eu te agradeço. E assim, Eu amei esse bate-papo mesmo? com vocês duas. Amei, quando amei. quiser, só nos chamar, né, Jessie? Muito, Amo mas, bate-papo. mas muito inspirador mesmo, muito inspirador. Eu tenho certeza que vai tocar o coração de muitas mamães e muitos autistas que estiverem nos assistindo aí, Que bom, Mirella. viu? Ficamos Bom. muito felizes, na verdade. Obrigada, viu? A honra é Pessoal, nossa. vocês que estão aí nos assistindo, fiquem ligadinhos no próximo episódio. Quem não se inscreveu, já se inscreve no Por canal, favor. compartilha aqui esse bate-papo. Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau. Um beijo.